Contemplar a história da civilização é, em grande medida, pessoal, exercitar o espanto diante da fragilidade da razão humana. Individualmente, o ser humano é capaz de reflexões profundas, cálculos complexos, deduções filosóficas e atos de extrema lucidez. No entanto, quando agrupados em grandes contingentes sob a égide de uma paixão comum, os homens parecem abdicar da sua autonomia intelectual, submergindo em um organismo coletivo dotado de uma psicologia própria, visceral e frequentemente destrutiva. Essa dualidade entre a lucidez do indivíduo e a histeria da massa revela uma das mais fascinantes e melancólicas armadilhas da condição humana, a propensão perene para a ilusão coletiva. Compreender os mecanismos que transformam sonhos grandiosos em delírios generalizados e manias financeiras ou sociais em tragédias exige não apenas o rigor da análise histórica, mas uma imersão profunda nos recônditos da mente e da alma. E agora, nos últimos dias, inclusive, a sociedade acompanha atônita as revelações sobre os bastidores da gestão da pandemia do Covid-19 pelo mundo, liderada por um ser abjeto chamado Anthony Fauci, que atuou como diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos e que muito provavelmente foi e ainda é o homem que mais fez mal à humanidade no século XXI até agora. Mas daqui a pouco falaremos dele. Para que uma ilusão deixe de ser um devaneio solitário e se converta em uma epidemia social, são necessários catalisadores muito específicos. O primeiro deles é a necessidade atávica de pertencimento e segurança. Em momentos de incerteza, a angústia da dúvida torna-se um fardo insuportável para o ego. A adesão a uma crença coletiva, por mais absurda que seja, oferece um alívio imediato, que é a certeza compartilhada. Nesse estágio, opera-se um fenômeno de contágio emocional análogo a uma infecção, seja psíquica ou física. A razão crítica, que exige evidências e ponderação, é sufocada pelo clamor ensurdecedor do entusiasmo mimético. Vemos o outro lucrar, fascinar-se ou enfurecer-se, e o sistema de neurônios espelho da nossa psique nos empurra para a imitação. A pergunta, isso faz sentido?, é substituída de repente pela urgência paralisante do não posso ficar de fora. A história está repleta de monumentos a essa insensatez, desde febres especulativas que transformaram bulbos de flores comuns em passaportes para a riqueza aristocrática, como aconteceu há alguns séculos na Holanda, até esquemas financeiros mirabolantes endossados por nações inteiras, onde até mesmo os espíritos mais cultos e rigorosos da ciência sucumbiram à sedução do lucro fácil. Quando a promessa de enriquecimento ou de salvação atinge o imaginário popular, o pensamento crítico é sumariamente exilado. O epigeito da figura central e incontestável da gestão sanitária global durante a pandemia do Covid-19 encontrou aí no Anthony Fauci, como eu já disse, o então poderosíssimo diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, o seu maior exemplo polarizador. Elevado rapidamente ao status de um oráculo científico pela grande mídia e pelos governos, pelo mundo afora, Fauci converteu-se no rosto da autoridade tecnocrática que editava lockdowns, diretrizes de distanciamento e mandados de imunização. Com o passar dos anos e a abertura de investigações parlamentares formais, a narrativa oficial monolítica ruiu sob o peso de revelações contundentes e contradições. Descobriu-se por meio de depoimentos sob juramento e em e-mails recuperados que diretrizes drásticas que paralisaram a sociedade, o mundo, como a famosa regra de manter 6 pés de distância entre os cidadãos, não eram respaldadas por dados empíricos rigorosos, tendo o próprio Fauci admitido isso. Paralelamente, o controle exercido por seu gabinete sobre a narrativa pública gerou profundas crises de confiança institucional. Documentos revelaram que Fauci atuou nos bastidores para moldar o debate sobre as origens do coronavírus, abafando prematuramente a hipótese de um vazamento laboratorial e distanciando o escrutínio público do financiamento indireto que órgãos americanos repassavam a pesquisas de ganho de função no Instituto de Virologia de Wuhan. A colisão entre a vaidade, a soberba burocrática, o alinhamento político e a supressão de opiniões divergentes no meio científico ilustra com precisão e fragilidade dos sistemas centralizados quando a ciência se reveste de dogma e perde a autocrítica.
o que é muito grave. Outro pilar fundamental que sustenta a loucura das massas é a falácia da linearidade. Como assim? A mente humana possui uma tendência estrutural a projetar o presente indefinidamente no futuro. Se um ativo valoriza há meses, ou se uma tendência social cresce vertiginosamente, o observador desprovido de vigilância filosófica conclui que tal trajetória é eterna. Essa incapacidade de conceber rupturas abruptas, o que a modernidade chamará mais tarde de choques de impacto extremo ou cisne negro, cria um falso sentimento de invulnerabilidade. Os indivíduos constroem castelos de cartas sobre fundações de areia, convencidos de que a gravidade foi revogada por um novo paradigma econômico ou social. Ignoram a máxima fundamental de que aquilo que cresce sem limites orgânicos carrega em si a semente do próprio colapso. Toda ilusão coletiva possui um prazo de validade ditado inexoravelmente pela realidade. Isso é certo. A realidade, embora possa ser ignorada e distorcida por narrativas sedutoras por longos períodos, é tacanha em sua persistência. Ela cobra a conta um dia. Quando o castelo desmorona, o processo de cura coletiva é diametralmente oposto ao da infecção. Enquanto a adesão à loucura se dá de forma rápida, passional, conjunta, o despertar é lento, doloroso e individual. As massas não acordam uníssonas, os indivíduos redescobrem a razão um a um, cobertos aí de vergonha, ruína e assombro. É o momento em que a euforia cede lugar ao pânico e, posteriormente, à melancolia da constatação de que foram arquitetos da própria ruína, viabilizando o fomento de sintomas nítidos do que a gente chama de histeria coletiva. A propósito, eu me lembrei agora de uma cena engraçada. Essa histeria coletiva diante da iminência do fim do mundo encontra uma síntese perfeita naquele icônico episódio dos Simpsons, em que os frequentadores do bar do Moe e os fiéis da igreja ao lado trocam freneticamente de lugar. Os pecadores correm em direção ao templo sagrado, enquanto os devotos invadem o botequim profano. Essa tradução da dualidade barroca entre o sagrado e o mundano escancara a profunda ambivalência do inconsciente coletivo, onde a promessa de salvação e o fascínio pela perdição dançam lado a lado. Movidas pelo medo atávico de queimar no inferno, um dos mecanismos de controle social mais antigos e eficazes da história, isso a gente sabe, as massas revelam a fragilidade das suas convicções, provando que, sob o pânico do juízo final, os extremos morais se dissolvem na mais absoluta e desesperada e melancólica simetria. Refletir sobre as ilusões das massas não é um exercício de superioridade intelectual em relação aos erros do passado, mas sim um ato de profunda humildade, gente. Os delírios de ontem vestem-se com as roupagens tecnológicas e ideológicas de hoje, mas a estrutura psicológica que os alimenta permanece intacta. Nesse panorama de manipulação institucional, o legado maligno e irrecuperável deixado por figuras como Anthony Fauci cristaliza o dano profundo que a tecnocracia autoritária pode infligir ao tecido global, como aconteceu com os burocratas nazistas na Segunda Guerra Mundial. Ao priorizar o controle de narrativas políticas e rigidez burocrática em detrimento da transparência científica e da liberdade individual, a gestão centralizada que ele personificou destruiu a confiança pública nas instituições de saúde, fraturou sociedades inteiras e converteu a ciência de ferramenta de libertação em um instrumento de coerção dogmática. O antídoto contra essa loucura coletiva é a prática do ceticismo saudável, a recusa ao pensamento gregário e a coragem de sustentar o olhar crítico quando todos ao redor celebram a cegueira. Cabe ao pensador, ao jurista e ao humanista manter a lucidez acesa permanentemente, a lanterna dos afogados, compreendendo que a verdadeira sabedoria não consiste em prever todas as tormentas, mas em cultivar a clareza interior necessária para não se deixar tragar pelo canto da sereia das multidões.